muito obrigados. As pessoas que estão nos assistindo também, nós agradecemos. A FAI sente honrada em ter vocês conosco. E é com você, professora. Boa noite, Marlúcia. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a FAI, em nome da professora Rosenilda, em nome do professor Fonseca, nosso diretor, né? Professora Dina, que está conosco hoje, nesse momento, nossa mantenedora. E agradeço de forma especial a você, Renato, por ter aceitado o nosso convite, né? Por estar conosco nesse momento tão especial para o nosso curso, os nossos discentes e principalmente para a comunidade que está nesse momento nos acompanhando por aqui. Então, sejam todos bem-vindos e espero que esse nosso momento seja especial, seja único. Então, aqui é um momento onde nós estaremos conversando, discutindo, batendo um papo de uma forma dinâmica e eu conto com a colaboração de cada um de vocês, com a participação. Estaremos atentos às dúvidas, às colocações, né, às interrogações aqui. E é isso. Renato, o prazer é todo meu em conhecê-lo e estar com você nesse momento. Bom, gente, falar sobre o suicídio é um tema que às vezes demanda tempo e às vezes é algo tão intrigante, né? Bom, mas por que o mês de setembro? Porque o mês de setembro foi escolhido, né, para comemorar especificamente o dia 10 de setembro. É a comemoração do Dia Mundial de Combate, né, e a prevenção. O Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Bom, então se juntaram e se organizaram para poder valorizar esse momento de forma específica, trazendo para todos nós um alerta para que estivéssemos e para que focássemos de uma forma um pouco mais atenta para essa temática, que ela vem de forma avassaladora e nos assusta e tem assustado a nossa sociedade, porque afinal de contas o suicídio já tem sido conduzido, né, e já é reafirmado como um problema de saúde pública no nosso país. Então, precisamos realmente, né, de um alerta especial. E aí, Renato, nesse momento, eu conto com a sua colaboração e o seu conhecimento para nos trazer dados, para nos trazer ainda mais conhecimento. Então, nesse momento, eu passo a palavra, né, para você. Peço licença, porque agora já estou só aqui na sala. Retiro a máscara e é isso. Seja bem-vindo e a palavra está com você. Professora, eu estou assim emocionado e encantado com a quantidade de pessoas que vocês conseguiram agregar aqui nessa live hoje. É muito bonito isso. Né? 160, quase 170 pessoas para discutir sobre a temática do suicídio. Numa terça-feira, 8 horas da noite, olha, vocês já estão assim de parabéns pela iniciativa e com toda certeza pelo sucesso do evento, porque vocês reuniram essa quantidade de pessoas e, de alguma forma, o conhecimento que vai ser trocado aqui, né, entre nós, entre eu e você, entre nós e os alunos e as pessoas que estão participando dessa live, ele é um conhecimento que não vai ficar restrito, a gente espera, né, a essas 170 pessoas. Né? O mais bonito que eu vejo das instituições de ensino, principalmente da universidade, é a construção do conhecimento, principalmente do conhecimento científico. E esse conhecimento científico, ele só tem valor, ele só tem lugar se ele servir à sociedade. Se ele fica restrito ao ambiente acadêmico, ele não cumpre a função básica do que a gente entende por ciência e por educação também. Né? Então, o conhecimento científico, quando ele pode ser compartilhado, quando ele pode ser oferecido para a sociedade, eu vejo que é assim uma das tarefas mais bonitas e mais importantes do papel da universidade e das instituições de ensino e instituições de pesquisas no Brasil e no mundo. É interessante porque você vai trazendo algumas colocações sobre o quanto o suicídio tem aumentado, né, em números significativos no Brasil e no mundo.
E o quanto o suicídio ele ainda nos assusta, né? Porque nós não estamos preparados para lidar com a perda, nós não estamos preparados para lidar com o luto. Por mais que algumas pessoas, pela própria construção da vida psíquica dos sujeitos, elas tenham aí recursos internos para lidar com as situações extremas, né, as situações de luto e as situações de perda, ainda assim, por mais recursos que os sujeitos tenham para lidar com essas situações, não significa que essas situações não causarão dor nas pessoas. E aí, quando a gente fala em suicídio, a gente não pode pensar só na pessoa que idealiza o suicídio, ou que planeja o suicídio, ou que tenta o ato suicida, ou que comete o suicídio. É importante a gente pensar também nas pessoas que ficam, né? Então, pensar em suicídio é pensar para além do suicídio. É pensar na sociedade, é pensar na família, é pensar na comunidade, é pensar na escola, é pensar na faculdade, é pensar nas instituições, é pensar no governo. E todas essas instituições e todas esses órgãos, eles estão intimamente relacionados e são intimamente também responsáveis pela saúde, pela qualidade de vida e também pela vida propriamente dita das pessoas. Falando especificamente sobre o suicídio, o que é de fato o suicídio? O suicídio é quando uma pessoa, né, de forma deliberada, ela executa a própria morte, né? Ela pratica contra si uma violência que infringe a ela a própria morte. Esse é um suicídio que a gente chama de suicídio consumado, ou o ato, né, consumado. E o suicídio, e aí retornando ao que você disse, né, que ele nos assusta tanto, e é interessante que ele nos assusta mesmo, até hoje, ainda que o suicídio esteja presente em todas as civilizações da humanidade. Em qualquer tempo da história da humanidade, a gente, se for buscar lá os escritos históricos, a gente vai se deparar, inegavelmente, com as situações de suicídio. A gente tem vários exemplos na história da humanidade sobre o suicídio. E ainda assim, o suicídio nos assusta. E talvez hoje nos assuste mais em detrimento a outras sociedades, porque a gente vive numa sociedade em que a morte ela não é aceita. Nós não lidamos bem com a morte. Né? E quando eu falo de morte, nem é só a morte de perder a vida. Né? O próprio envelhecer, muitas vezes, está relacionado à morte. E a gente se submete a muitos procedimentos estéticos, tentando buscar a vida e a revitalização do sujeito, né? Fugindo o tempo todo de lidar com esse caminho que um dia todos nós vamos passar. A morte, ela é o destino de todos nós. Um dia todos nós vamos chegar nesse lugar. Mas a gente tem medo, porque a gente lida com aquilo que é incerto, a gente lida com aquilo que é o desconhecido que vem da morte. E nos choca muito mais quando as pessoas morrem, aparentemente, pelo próprio desejo. É interessante a gente pensar que o suicídio, ele sempre esteve presente em todas as sociedades, ele atinge todas as classes sociais e ele atinge também todas as idades. Ele não faz distinção de público, ele não faz distinção de gênero, ele não faz distinção de classe social, ele não faz distinção de raça, ele não faz distinção de credo, nem de religião. Todas as pessoas estão susceptíveis a um dia na vida se deparar com essa realidade, com essa condição. É interessante porque Durkheim, né, que é um sociólogo, quando ele vai estudar sobre o suicídio, e ele vai elencar 3 tipos de características suicidas, assim, de pessoas que cometem suicídio. E aí ele traz o tipo de suicídio que ele chama de suicídio egoísta, né, que é quando a pessoa ela pensa somente na própria dor,
ela pensa somente em resolver o próprio problema, ela pensa somente na realidade em que ela vive. E esse tipo de suicídio é um suicídio muito característico da sociedade que a gente vive, da sociedade moderna, porque geralmente está também associado a um distanciamento do sujeito da sociedade, né? Ele traz também o suicídio altruísta, que é quando há uma causa, né, que leva o sujeito a cometer o suicídio. E aí a gente tem um exemplo muito importante da nossa história da humanidade, que são o caso dos kamikazes japoneses, que na Segunda Guerra Mundial, né, eles se matavam ali em nome da pátria, em nome de uma honra, em nome de uma guerra, né, em defesa de um país. E aquilo, de certa forma, para aquela sociedade, era honroso. A coragem daquelas pessoas que estavam entregando a própria vida para dar conta de uma causa, para se responsabilizar por uma situação. E a gente tem um outro tipo de suicídio, que é o suicídio anômico, né? Que é um suicídio que, na verdade, ele não tem ali uma responsabilização, sabe? Ele é mais... Ele tem, assim, um marco maior da sociedade. Por exemplo, crises de desemprego, crises de pandemia que a gente está vivendo agora. Então, tem marcos sociais que vão para além do sujeito ou para além de uma causa, né? Então, há condições ali ambientais, como o desemprego, como, às vezes, guerra, ou como a pandemia, ou como, por exemplo, as revoluções, que podem levar as pessoas a sofrerem, né, a tendência suicida em detrimento dessa situação. Professora, eu estou falando aqui, eu não sei se é isso. Se a senhora quer me fazer alguma pergunta, se quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade. Muito tranquilo. A priori, estamos aí comentando sobre os tipos, né? Porque existem vários formatos. E tranquilo, Renato, vamos conversando. Estou aqui, sou toda ouvidos. Então, tá bom, que ótimo. E aí, eu queria aproveitar, então, a oportunidade e trazer para vocês alguns dados estatísticos. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que às vezes eu vou olhando para o ladinho aqui, porque está na tela do computador. Para eu não me perder aqui. O suicídio hoje ele representa 1,4% das mortes no mundo. Ele é a 15ª causa de morte no mundo. É a segunda causa de morte global entre jovens de 15 e 29 anos. Entre 15 e 35 anos, é a terceira causa de morte violenta no Brasil, perdendo somente para acidentes de trânsito e homicídio, que são também outros tipos de mortes violentas e que, de certa maneira, representa um pouco a nossa realidade social. Se a gente for buscar esses dados, a gente consegue ver o quanto a sociedade brasileira tem se tornado uma sociedade violenta e o quanto a violência que se perpetua em nossa sociedade tem ceifado a vida das pessoas e principalmente pessoas jovens. A taxa de suicídio ela é maior entre os homens e tem uma explicação para isso, que logo mais eu vou dizer para vocês qual é, por que os homens morrem mais de suicídio, sendo que a taxa de tentativa de autoextermínio entre as mulheres é maior do que nos homens. E a gente, a partir desses dados, já começa a perceber o seguinte: o Brasil é uma sociedade que é estruturada em um pensamento e uma cultura machista. E essa cultura e esse pensamento machista, ele traz para os homens uma violência que é, de certa forma, cultivada desde a infância. As brincadeiras são mais violentas, as brincadeiras são mais agressivas, e os homens são estimulados a ocupar este lugar de violento. É o homem viril, né, dentro da sociedade brasileira. E isso faz com que as tentativas de autoextermínio praticadas pelos homens sejam também mais violentas do que as tentativas de autoextermínio praticadas pelas mulheres. E aí os homens acabam tendo mais êxito na tentativa de suicídio do que as mulheres. E a gente também lida, né, com o fato de que os homens, por vezes,
tendo que dar respostas para a sociedade, para ocupar um lugar do homem provedor, ou do homem que tem um bom trabalho, que tem um bom emprego, que é responsável pela família, enfim, de todos aqueles lugares que o homem é obrigado a ocupar na nossa sociedade, ele entra, às vezes, num sofrimento psíquico que faz também com que ele pratique esse ato contra a própria vida. E a gente tem um dado também que é muito importante, é que o Centro-Oeste é a terceira região brasileira em número de notificações de tentativas de autoextermínio. E a sexta região no ranking de mortes por suicídio aqui no Brasil. Mas a estatística mais importante de todas, ao meu ver, é que 90% dos casos eles podem ser prevenidos. O que isso significa, efetivamente? De que a cada 9 pessoas que idealizaram suicídio, que planejaram suicídio ou que tentaram suicídio, perdão, a cada 10 pessoas, né, que idealizaram suicídio, que planejaram suicídio ou que tentaram suicídio, 9 pessoas poderiam ter evitado esses pensamentos, esses planejamentos e essas tentativas de suicídio e também o próprio suicídio. Porque as pesquisas elas mostram que se houver uma intervenção, se houver um grupo de apoio, 9 dessas pessoas deixariam de morrer. Pode dizer. Então, dúvidas? Levantei o dedinho, tá vendo? Olha só. Vamos lá. Bom, nosso bate-papo tem que ser dinâmico, né, Renata? E com assim, toda certeza. É um assunto que realmente requer um olhar diferente, um olhar mais atento. E isso tem intrigado os nossos alunos aqui. Então, Sim. Quando você traz aí dados significativos, trazendo que as tentativas de suicídio têm aumentado, mas nem sempre, né, todas têm sido consumadas. E aí vem aquela questão aqui, porque tem o suicídio consumado, tem as tentativas, né, de suicídio, nem sempre são, e a maioria das vezes são frustradas. Também tem a automutilação, né, não suicida, mas é um formato de sinal. Então, tem alguns alunos aqui perguntando sobre a automutilação, Renato. Se ela viria nesse momento como uma prévia de uma tentativa suicida? A automutilação, ela não é exatamente uma tentativa de suicídio. Isso. Mas ela pode culminar em um suicídio, dependendo do que a pessoa faz para poder se ferir. Esse ferimento, ele pode ser um ferimento que não seja somente um machucado, mas que cause a morte do sujeito. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é que a automutilação, ela, de alguma maneira, indica que esse sujeito está em sofrimento. E um sofrimento grande, ao ponto de ela ter que infligir sobre o próprio corpo uma dor, para que essa dor seja maior do que o sofrimento interno dela. Trocando em miúdos, é mais ou menos isso. Então, isso é, com toda certeza, um fator de risco, mas não significa que a pessoa ela está cometendo uma tentativa de autoextermínio. Tá? Não é que a pessoa que provoca a automutilação, por exemplo, ela esteja tentando morrer, né? Mas pode ser que durante uma tentativa ali de se machucar, ela consiga se machucar de tal forma que isso provoque a morte dela. Então, dentro do processo sobre a morte e o morrer, efetivamente, essas tentativas de suicídio ou suicídio consumado, então, assim, eu trago isso, prezados, em questão, né? Para que possamos discutir todos aqui. Mas eu estou olhando para baixo porque eu estou acompanhando aqui as dúvidas dos alunos. Tá então, bom. Sobre esse processo sobre a morte e o morrer, nessa questão do suicídio, Renato, a necessidade, o desejo, a vontade, né? Manifesta e às vezes não manifesta de matar, de saciar essa dor interna, né? Sim, mas é nem isso. sempre caracteriza o desejo de morrer, né? Exato. De forma específica. É uma Então, tentativa de amenizar uma dor interna. Não é uma tentativa de morrer. Né? Ela não, é uma pessoa que não está buscando ali nesse processo de se machucar a morte. Ela está buscando nesse processo de se machucar
lidar com a dor da existência de uma outra maneira. Ótimo. Mas pode ocasionar, né, a morte dessa pessoa, porque às vezes ela perde ali a medida e se machuca de tal forma que isso provoque nela, enfim, a perda da vida. E também é um fator de risco porque aponta, né, para um sujeito que está sofrendo. Isso, perfeito. Eu fiquei sem o áudio dele. Tô aqui. Aí, ótimo. Eu estou te vendo. Eu olho para baixo para te ver por aqui e as dúvidas, mas eu só não estava te ouvindo. Agora tá tudo bem, Renato. Tá, ok. De volta com você. Tá bom. Então, o mais importante de todas essas estatísticas, né, as anteriores eu apresentei para que a gente tenha esse conhecimento, mas é que 90% dos casos poderiam ser evitados. Isso significa que a cada 10 pessoas que cometem suicídio, 9 pessoas poderiam ter deixado de morrer se elas tivessem recebido um atendimento adequado, se elas tivessem sido vistas pela sociedade de forma adequada, pela família de forma adequada, pela rede de proteção do sujeito, de proteção à vida de forma adequada. Se elas tivessem tido, principalmente, a oportunidade de falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas dores, sobre as condições psíquicas que fizeram com que ela tivesse ali o desejo da morte para tentar resolver as questões da vida. Pode dizer, professora? Não, só estou te acompanhando. É meu modo expressivo, né, de participar. Então tá bom. Estou com você. Então tá certo. O comportamento suicida, ele tem um espectro. E dentro desse espectro, a gente percebe o seguinte, que a gente tem a ideação suicida, a gente tem o planejamento da própria morte, a gente tem a tentativa de autoextermínio e a gente tem o suicídio consumado. Em uma pesquisa da Unicamp, se eu não me engano, de 2005, infelizmente foi a mais recente que eu achei, ela diz que 17% da população brasileira, em algum momento da vida, já pensou em suicídio. Essa, então, é a população que idealizou o suicídio. O que é o pensamento ou a ideação suicida? É quando a pessoa pensa na morte, na própria morte, como uma possibilidade de lidar com os próprios problemas, ou de lidar com a própria dor, ou como uma possibilidade de lidar com aquilo que ela acha que não tem condições de resolver. E por muitas vezes a morte das pessoas, elas poderiam ser evitadas, né, se houvesse ali uma rede de apoio, de atenção, porque, por exemplo, a gente tem casos de famílias que o pai ou a mãe se mata a esposa, mata os filhos porque perdeu o emprego, por exemplo, é uma questão situacional e totalmente resolvível, né? Ainda assim, aquele sujeito entra num desespero e aí comete o suicídio. Então, a ideação suicida, ela é um estágio desse espectro de comportamento suicida em que a pessoa começa a pensar no suicídio como uma possibilidade de solução das próprias questões, das próprias dores ou do próprio sofrimento. E aí a gente tem uma outra etapa que é o planejamento da própria morte, que é quando a pessoa começa a pensar em como ela pode morrer, em quando ela pode morrer, de que forma ela pode morrer, e ela começa a desenhar ali na própria cabeça essa forma de lidar com o sofrimento e com a dor e com essa situação que envolve o suicídio. E 5% da população brasileira, em algum momento da vida, já planejou a própria morte. É interessante porque os estudos eles indicam o seguinte, que a população mais idosa, que também é um grupo de risco e que a gente tem uma grande quantidade de pessoas idosas que cometem suicídio no Brasil e no mundo, e esses números só aumentam, são pessoas que planejam mais a própria morte. E já as pessoas mais jovens, elas idealizam mais a própria morte. E aí a gente tem também a tentativa de autoextermínio. O que a gente chama de tentativa de autoextermínio? É quando a pessoa tenta o suicídio, mas ela não obtém êxito naquela prática. 3% da população brasileira já fez pelo menos uma tentativa de suicídio. E a gente tem o suicídio consumado como uma quarta
uma quarta característica dentro desse espectro de comportamento suicida. Lembrando que essas fases que eu citei para vocês, né, que é a ideação suicida, o planejamento, a tentativa de autoextermínio e o suicídio consumado, elas não seguem uma ordem cronológica e nem fixa. Então, a pessoa ela pode ter direto o planejamento da própria morte, a pessoa ela pode ter direto a tentativa de autoextermínio, a pessoa pode ter a ideação suicida. Então, isso não é fixo e nem segue nenhuma ordem cronológica. Alguma pergunta, professora? Os alunos estão aqui participando e aí questionando, né? E temos aqui muitos comentários também no sentido de sobre a morte e o morrer, que é o que nós falamos agora há pouco. E dentro desse contexto, né, das ideações e de tudo isso que você acabou de mencionar, Renato, tem alguns alunos colocando aqui também sobre a depressão, né? O que eu fui anotando aqui, né? A depressão quando vem aí com algumas características de bipolaridade, outras vezes nós temos outro fator como a dependência química, esquizofrenia, às vezes como resultado de intervenção medicamentosa. Então temos em vários outros gatilhos, né? Vários outros fatores que culminam aí em uma possível tentativa e em alguns momentos até na conclusão da mesma. Então, sim, é nesse sentido. É isso mesmo, professora. Que são, na verdade, o que a gente chama de grupo de vulneráveis ou fatores de risco dentro dos estudos sobre o suicídio, né? E aí, entrando nesse assunto que a senhora traz, a gente então tem aí o que eu chamo de grupo de vulneráveis, que são as pessoas que estão dentro de um grupo de risco de tentativa de autoextermínio ou de cometerem suicídio. Então, a gente, voltando um pouquinho ao que eu falei lá atrás, né? Os homens se matam mais, mas as mulheres tentam mais. A gente precisa falar sobre isso, né? Sobre esse marcador de os homens se matam mais, as mulheres tentam mais, porque isso está intrinsecamente ligado a uma sociedade machista. E aí, quando a gente traz isso à baila, a gente também tem, dentro dos grupos vulneráveis, a população LGBTI+, que é a população de lésbicas, de gays, de bissexuais, pessoas trans e as pessoas intersexo e outras possibilidades, né, de expressão da própria sexualidade. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, e aí é com todo respeito a credos e religiões que eu vou dizer isso, eu não estou fazendo uma crítica à religião, eu vou fazer uma crítica, às vezes, a um comportamento da nossa sociedade e das pessoas. Uma vez eu ouvi assim, mas as pessoas LGBTI+, elas se suicidam porque elas não têm Deus, porque elas são pecadoras e o pecado traz a morte, essa é a consequência do pecado. Né, que é uma característica de uma sociedade que se funda dentro de um pensamento cristão, uma sociedade católica como a nossa. É comum que, em algum momento, isso surja no discurso dos sujeitos. Mas a gente precisa ver essa questão de uma forma social. Nós lidamos com uma sociedade que rejeita, que coloca essas pessoas num grupo de minoria, que não permite que essas pessoas expressem a própria sexualidade, que exigem dessas pessoas que elas se comportem conforme um protocolo social, conforme uma regra social. E isso é que provoca sofrimento na vida das pessoas. É isso que faz com que essas pessoas não se sintam adequadas para viver em sociedade. É isso que traz um sofrimento interno no sujeito, que às vezes ele não consegue lidar com esse sofrimento psíquico, e ele vê na morte como a única possibilidade de lidar com essa situação. Porque quando a gente fala sobre esses processos de preconceito, a gente está falando de algo que é muito maior do que o sujeito. E a gente não pode olhar para essas pessoas e analisar a causa da morte ou do suicídio como uma causa isolada. A gente precisa ter uma visão do quanto o Estado e o quanto a sociedade são responsáveis pelo sofrimento dos sujeitos. Outras pessoas que estão também dentro do grupo de vulneráveis ou fazem parte do grupo de risco, que aí os alunos trouxeram muito bem, que são as pessoas que têm algum transtorno mental. Os estudos indicam que cerca de 90 pessoas
que tentaram suicídio ou que cometeram suicídio, quando o pessoal da saúde faz o que eles chamam de autópsia psicológica, que é uma entrevista que se faz com a família através de formulários, descobre-se através dessa entrevista, né, da família da pessoa que morreu, por exemplo, tem que ser, né, no caso é a autópsia, que aquela pessoa ela tinha indicativos de que ela tinha algum transtorno mental e que, por vezes, esse transtorno mental daquele sujeito, ele não era tratado, ele não era cuidado, ele não recebia a devida atenção da sociedade, da família, do meio em que aquela pessoa convivia. Então, 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental. Então, o transtorno mental é também um fator de risco, é um fator que coloca as pessoas no grupo de vulneráveis. A gente também tem como um fator de risco ou grupo de vulneráveis as pessoas que já tentaram suicídio pelo menos uma vez na vida. As pessoas que tentaram suicídio pelo menos uma vez na vida, as estatísticas mostram que essas pessoas elas têm uma probabilidade maior de ter uma nova tentativa de suicídio se ela não tiver o cuidado e a atenção necessária de atendimento psicossocial para lidar com a situação e com o sofrimento. Então, a gente também tem esse grupo de risco. E aí que os alunos trouxeram também, que é muito interessante, que é o uso de álcool e outras drogas, né, que associado aos transtornos mentais, aumentam demais também as estatísticas de suicídio e colocam essas pessoas também num grupo muito grande de fator de risco e de pessoas em vulnerabilidade. Ótimo. Algumas questões estão surgindo aqui. Sim, vamos lá. Eles estão em polvorosa, realmente, né? Então, assim, estão curiosos por sinais, para que os amigos e familiares estejam atentos aos sinais que as pessoas podem estar, né, demonstrando no momento, né, para que nós possamos, assim, de repente, prevenir essa ação. E também tem uma outra questão que eu achei interessante aqui. Não sentir medo de morrer pode ser um sinal suicida. Não ver a morte como algo terrível, como sendo morte mesmo, é ruim. Temos algumas questões bem interessantes, Renato. Então, não ver a morte como algo ruim ou não ter medo da morte, não necessariamente é um sinal de pensamento suicida, ou de ideação suicida, ou de risco suicida. Porque vai depender de um contexto. Né? Em que contexto a pessoa diz que não tem medo da morte? Em que contexto a pessoa diz que morrer não é ruim? Depende muito de onde está localizado esse sujeito. E aí eu vou trazer um exemplo de uma situação que eu acho que não parece ser uma situação de risco suicida. Né? Uma pessoa, e eu vou trazer o exemplo da igreja de novo, uma pessoa que frequenta uma igreja, que acredita nos preceitos da igreja e que acredita na salvação, por exemplo. E aí ela diz, olha, eu não tenho medo da morte, porque quando eu morrer eu sei para onde eu vou, eu acredito na salvação, então eu estou tranquila quanto a isso. Essa pessoa ela não está demonstrando um sofrimento na fala dela. Então a gente tem que analisar o contexto, né, analisar toda a história, tentar trazer isso à baila e fazer uma análise se há sofrimento ou não disso que essa pessoa está trazendo. E aí outros sinais, né, de pensamento ou de riscos suicidas é tristeza, mas uma tristeza que não é uma tristeza que é uma tristeza passageira, é uma tristeza que se torna constante na vida do sujeito, a própria depressão. E aí, no meio desse processo de tristeza e depressão, a pessoa começa a dizer, por exemplo, eu preferiria estar morto, tá difícil lidar com toda essa situação, não tô achando saída. E a pessoa ela começa a demonstrar sinais de desesperança. Né? E sinal de desesperança é um sinal que nos chama atenção, é um sinal de alerta. Um alerta. É um alerta. A solidão, pessoas que se isolam, né? Neste momento de pandemia, quantas e quantas pessoas não estão isoladas? Não estão vivendo a solidão de uma forma coercitiva. E aí elas sentem que não podem fazer nada.
E aí eu costumo dizer, né, para os meus pacientes, já disse isso em outras lives que eu já fiz em outros momentos. A gente está passando por uma situação muito difícil, mesmo, né? É uma situação que nos obriga a mudar toda a nossa rotina de vida, que nos deixa com a sensação constante de luto, porque a gente perdeu, assim, alguns de nós perdeu pessoas próximas, pessoas conhecidas, alguns de nós perdeu o emprego, alguns de nós perdeu a rotina toda de vida, né? E isso tudo nos provoca sofrimento, nos provoca dor, porque a gente está em constante processo de luto. E aí, por vezes, a gente olha para a situação e vê aquela situação tão grande e acha que a gente não dá conta de fazer nada. Mas é importante que a gente tente observar o que é que a gente tem dentro da nossa realidade e dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, e de maneira que a gente se mantenha vivos e protegidos, que a gente possa fazer para que a gente lide com a solidão e com essa realidade que nos apresenta. Então, a gente tentar buscar recursos no nosso espaço e dentro da nossa realidade para poder lidar com toda essa situação. O desamparo, né? A gente vive hoje no Brasil um momento difícil, porque para além da saúde, em detrimento da pandemia, a gente tem uma crise política e econômica vigente, né? E é uma crise econômica e política que nos acompanha já há um certo tempo e que só tem se agravado. Então, muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo qualidade de vida, muitas pessoas estão diminuindo o seu poder aquisitivo e diminui as potencialidades de fazer compras, por exemplo. E aí eu estou tentando associar um pouquinho esses sinais ao que a gente tem vivido hoje, tá? Então, assim, esse desamparo, né? A pessoa começa a achar que ela não dá conta mais de lidar com essa situação. E aí ela entra num processo também que é um sinal, que é a desesperança, né? Ela pensa que ela é um perdedor, que ela é um peso para os outros, que ela é um peso para a sociedade, que ela é um peso para a família, que ela é uma pessoa que não tem nenhum recurso para poder sair dessa situação difícil que nós estamos vivendo. E aí, para falar a verdade, quem de nós não está passando hoje por uma situação difícil? Mas a pessoa que está nesse processo de tristeza, de depressão, de solidão, de desamparo, de desesperança, ela muitas vezes não consegue olhar a situação como um todo. Ela olha somente para a própria dor e acha que é só ela que está vivenciando aquilo, né? E isso a gente precisa ouvir do sujeito e respeitar e validar esse sentimento dele. Não adianta a gente dizer para ele, falar assim, não, mas o mundo inteiro tá assim, não é só você. Não faz sentido para o sujeito você dizer isso para ele. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho algumas metáforas assim, bem simplesinhas, mas eu acho que valem a pena. Que o calo que dói no meu pé, ele dói só no meu pé. Não adianta o outro ter 50 calos no pé. O calo do outro não dói no meu pé. Né? Eu sinto a minha dor, eu sinto a minha angústia. Então, é óbvio que eu vou olhar para a minha angústia. O fato do outro ter a possibilidade de ter uma dor maior do que a minha, não diminui a dor que eu sinto. Então, a minha dor também precisa ser reconhecida e validada. E a gente precisa olhar para a pessoa que está nessa situação e validar e reconhecer a dor dela como uma dor legítima. O que a gente muitas vezes não faz. E não faz porque nós temos dificuldade de lidar com a dor. Com a nossa dor. Veja lá com a dor do outro. E é por isso que é muito importante que nós, profissionais da área da saúde, profissionais de psicologia, de psiquiatria, enfim, profissionais que lidam com pessoas, que a gente se cuide, né? Para que a gente tenha condições de lidar com as próprias dores existenciais e, a partir disso, conseguir acolher a dor do outro, que é o mais difícil nessa tarefa toda. Isso. E lidar com esse contexto de modo global, que é uma unidade tão complexa que é o ser humano, né? Nos traz assim, contingências específicas. Temos um social, temos uma genética, né? São fatores que interferem de forma prévia ao desenvolvimento de uma possível depressão ou outro transtorno qualquer. Então, assim, o que de repente pode vir a culminar nesse ato que é o que nós estamos discutindo hoje, que é o suicídio.
Então, quando nós entramos no termo depressão, Renato, nós despertamos aí extremas curiosidades aqui dos nossos alunos. Alguns trouxeram aí a preocupação de uma possível depressão pós-parto, né? Se pode vir a levar. Outros já estão preocupados aqui com a depressão infantil. Hoje nós temos percebido o aumento da depressão nas nossas crianças, o aumento do desenvolvimento de algum tipo de transtorno mental nos nossos adolescentes. Então, assim, requer sim um olhar atento. Então, há essa necessidade de observar como um todo, né? Esses que estão ao nosso redor. E aí, Renato, qual é o seu parecer com relação a essa questão tão ampla? Então, a depressão, de forma geral, ela é um fator de risco para o suicídio. No caso da depressão pós-parto, a gente tem uma especificidade que, geralmente, algumas mulheres passam num processo de pós-parto, e aí, com as mudanças hormonais ocasionadas pelo parto, elas têm uma queda de humor. E aí elas têm uma depressão que é transitória. Mas quando essa depressão se instala, né, na saúde dessa mulher, é o que a gente chama de baby blue, que é a depressão pós-parto, efetivamente. E essa depressão, ela, assim como as outras, precisa ser tratada porque ela também é um fator de risco, né, para a vida dessa mulher e para a vida da criança também, porque a gente tem relatos de mulheres que nesse processo de baby blue ou de depressão pós-parto, elas cometem crime contra a própria vida e contra a vida dos bebês também. Né? E às vezes ela nem comete crime contra a vida do bebê, mas ela negligencia a vida desse bebê e aí ele pode entrar, né, num processo de risco da própria vida. Quando a gente fala sobre o suicídio em crianças, e existe, por mais que nos choque, existe, né, a gente não tem como determinar que é isso. Mas os estudos mostram que crianças que sofreram algum tipo de abuso ou de violência, crianças que tiveram processos de luto muito intensos, não tiveram as condições e recursos adequados para lidar com essa situação, são crianças propensas a desenvolverem esses processos de sofrimento que ocasionam as tentativas ou o próprio suicídio. Né? E no adolescente, a gente vive hoje uma sociedade que a gente costuma dizer às vezes que é a sociedade do quarto, né? O isolamento do sujeito, que está ali o tempo todo dentro do quarto, mexendo no telefone, mexendo no videogame, mexendo no computador. E esse distanciamento social, ele pode provocar o sofrimento no sujeito, porque de alguma forma ele se vê desconexo da sociedade, da família, dos grupos que ele possa vir a participar, e isso pode ocasionar o sofrimento da pessoa, o adoecimento, e aí a ideação, suicídio, o desejo da própria morte. Veja bem, entrando aqui novamente, olha só essa questão, Renato. Como ajudar uma pessoa que pensa em suicídio, mas não quer que você conte para mais ninguém? Então, é o seguinte, você vai dizer para essa pessoa assim, olha, você pode confiar em mim, eu vou guardar segredo sobre o que você está me trazendo, no que se refere ao conteúdo. Né? Você não vai expor qual que é a razão do sofrimento da pessoa, você não vai expor as minúcias, né, do que causa a dor daquela pessoa. Ela vai compartilhar isso com você, mas você precisa ser honesto com ela também, porque essa pessoa está confiando em você. Você vai dizer, olha, você vai me contar, mas eu preciso dizer para alguém que você tem o desejo de praticar o suicídio, né, de morrer. Porque a gente precisa cuidar disso. Eu não vou contar para outras pessoas simplesmente para fazer uma fofoca. Eu estou contando e vou contar para outras pessoas. Você precisa deixar claro para o sujeito. Você vai contar. Eu estou contando e eu vou contar para preservar a sua vida, porque eu gosto muito de você, porque eu quero que você fique bem, porque eu acredito que a situação difícil pela qual você está passando, por mais dolorosa que ela seja, eu reconheço que ela é dolorosa, ela tem uma solução, ela tem uma saída, ela tem uma alternativa. E aí eu quero que você tenha a oportunidade de acessar a saída, de acessar maneiras de
poder lidar com essa situação de sofrimento de uma outra forma. Então, assim, quando a pessoa disser para você, olha, eu não quero que você conte para ninguém, você vai dizer assim, você pode confiar em mim inteiramente, eu vou guardar segredo sobre tudo, mas eu vou contar que você precisa de ajuda. Eu não vou expor a sua dor e o seu sofrimento, mas eu preciso dizer para as pessoas, para preservar a sua vida, que você tem o desejo de morrer. Perfeito. E isso é algo que nós precisamos ter tanto cuidado e tanto zelo para entrar nesse momento, né, na intimidade do outro, porque a dor do outro é tão gritante ao ponto de chegar até você e confiar, né, e revelar os seus desejos. Então, há necessidade de zelar, né, dessa dor com critérios específicos. Sim. Né? Mas nós também não podemos deixar, né? Porque essa questão da ética e do sigilo, ela entra também no fator amizade. Mas Sim. nós não podemos deixar que uma vida esteja em risco. Então, você aí do outro lado da telinha, você que está nos acompanhando, então você tem aqui o parecer do Renato, o meu parecer. Então, 2 profissionais que estão aqui, né, dizendo a você que confie, conte, procure ajuda. Então, se de fato, de início, não tem ali aquela coragem ou aquele fator de tranquilidade de chegar em um familiar, conte para um amigo. Esse amigo vai providenciar e ele vai cuidar de você. Então, você comentar a intenção é necessário. Não precisa se revelar os motivos. Exato. O Renato tem trago, né, de uma maneira bem clara. Então, inclusive, você não está sozinho. Inclusive, o próprio Conselho Federal e Regional de Psicologia, e nós temos aqui em Goiás uma nota técnica sobre pessoas com tentativa de suicídio, ele nos obriga, enquanto profissionais da área de psicologia, a fazer o comunicado, né, para a família ou para a rede de proteção do paciente, caso você perceba o risco de suicídio no paciente. É por isso que todo paciente que a gente atende, a gente tem que ter o endereço dele, tem que ter o telefone dele, você tem que ter 2 contatos de pessoas conhecidas desse paciente. A nossa nota técnica aqui em Goiás nos orienta a ligar para esses 2 contatos, confirmar se aquele telefone é de fato das pessoas que aquele paciente indicou, aquela paciente indicou, por medida de segurança, porque a gente trabalha com a vida das pessoas. A vida. E se acontece alguma coisa dentro desse contexto, a responsabilidade é nossa, enquanto profissionais. Isso. E só um minutinho. Renato, nosso tempo aqui está expirando. Caso caia, eu já te chamo novamente para nós continuarmos e daqui a pouquinho, né, encerrarmos. Tá Mas bom. vamos continuando aqui, trazendo a nossa temática. Caindo, encerrando o nosso limite aqui, eu te chamo novamente. Combinados, assim, combinados. Combinados. Então, então, nós temos um grande número de alunos, não só da psicologia, presentes aqui, Renato, participando desse momento conosco, como várias pessoas aí da nossa sociedade, de outras cidades, de outros cursos. Então, é interessante. Vou trazer aqui especificamente para os alunos de psicologia em formação, né? Um processo de formação de profissionais. Observe os critérios com relação à ética, né? Com relação ao sigilo, com relação à sua postura enquanto profissional em formação e depois quando vocês saírem da academia, porque lidar com a dor do outro, para você ter essa capacitação, há necessidade, como o Renato já mencionou aqui anteriormente, há necessidade de lidar com as suas dores. Então, há aquela necessidade de estar em um processo de resolutiva para que você possa ter condições, não somente emocionais e psicológicas, mas também sociais, para lidar e para acessar a dor do outro. Então, nunca acesse a dor do outro de modo que você não esteja preparado a receber e a amparar essa dor. É por isso que o Renato mencionou, né? A gente não precisa levar os fins, mas nós precisamos de levar a causa, né? A intenção, de fato. Né, Renato? Que é preservar a vida, né? Preservar a vida. Preservar a vida da pessoa, né? A gente precisa cuidar disso. Isso. E aí, Diga.
Pode falar. Tem alguma Sim. pergunta? Não. Meu telefone acabou a bateria aqui, só vou pegar outro. Tá Eu bom. acho que- Parece que tem aí. aqui uma pergunta, mas é porque eu tô com suporte na frente e não consigo ler. Como Sim. identificar nesses pacientes que há um desejo de suicídio? Sim. Consegui ler aqui, tirei o suporte rapidinho. Então, olha, esse é um processo também que você vai, dentro no caso do consultório, porque você está falando de pacientes, dentro do consultório, a pessoa ela vai te trazendo alguns sinais, né, da desesperança, da depressão, da solidão, do isolamento do sujeito, mas você também tem alguns recursos que é de como se comunicar com essa pessoa, né? Então, é ouvir atentamente, com calma, perguntar se ela se sente triste, por que ela se sente triste, se ela se sente, por exemplo, que ninguém se preocupa com ela, ou se ela, inclusive, e a gente pode fazer essa pergunta, né, de forma direta mesmo, né? Se você tem desejo de morrer, você já pensou em alguma coisa nesse sentido, você já pensou em se matar, a gente pode falar isso de uma forma muito tranquila, assim, porque é a partir disso que a pessoa ela vai ter a oportunidade também de verbalizar. E aí, posso continuar aqui, professora? Pode sim, pode Então, sim. tá. Só estava lendo aqui algumas perguntas, mas pode sim, Renato, por Tá, favor. eu acho que tem algumas coisas também sobre a característica do pensamento suicida, né, que para profissionais principalmente é muito importante de a gente conhecer. Então, há 3 características do pensamento suicida. A primeira delas é a ambivalência, né, que há na verdade, uma urgência de sair da dor, mas também há um desejo de viver. Então, essa pessoa, ela quer morrer, mas ela não tem muita certeza disso. Então, ela fica oscilando entre o desejo de morrer e o desejo de viver. É uma ambivalência, uma confusão na cabeça da pessoa. Você percebe isso claramente. A segunda questão é a impulsividade. E a gente lida com essa característica mais em pessoas jovens e mais também nos homens. Então, a pessoa impulsiva é uma pessoa que ela não pensa muito assim antes de agir. Ela sente ou ela vê alguma coisa e ela já reage. Elas são mais reativas, né? Ela já vê, pensa e já reage a uma situação. E aí é muito importante a gente pensar o seguinte, que essa impulsividade, no que se refere ao pensamento suicida, geralmente dura alguns minutos, no máximo algumas horas. Logo passa. Porque a pessoa ela tem, então, nesse período de tempo, a oportunidade de pensar sobre o que está acontecendo e ela começa a perceber outras possibilidades de lidar com aquela dor, com aquele sofrimento. E aí, uma terceira característica é a rigidez, né? É quando a pessoa pensa sobre o suicídio e de forma que ela não tem capacidade nenhuma de sair dessa situação. Então, é muito comum também essa rigidez. As pessoas olhar para uma situação de sofrimento, de dor, né? Por exemplo, a pessoa que perde o emprego e ela comete suicídio porque terminou o emprego ou porque terminou o namoro. Geralmente, essas pessoas estavam acometidas desse tipo de pensamento mais rígido, de achar que não teria outra solução, que não teria outro jeito de viver, que não vai conseguir emprego, que vai faltar dinheiro, ou que vai faltar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. É uma característica de um pensamento um pouco mais rígido também. Então, essas 3 características são importantes de a gente pensar, né? Inclusive, a gente trabalha muito com isso dentro do consultório, percebendo se há um pensamento de características mais de ambivalência, ou de impulsividade, ou de rigidez, porque isso nos orienta de certa forma. Quando o paciente é um paciente mais impulsivo, ele é um paciente que, de certa forma, requer mais atenção, porque significa que, no momento de dor maior ou de sofrimento mais extremo, pode ser que ele tenha alguma atitude que coloque em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas. E aí tem uma pergunta sobre síndrome do pânico, é isso? Isso. Temos sobre a síndrome do pânico, temos sobre as crises de ansiedade, né, pré-pânico, e também sobre sinais que caracterizam o aumento, né,
da depressão. Então, são 3 questões que surgiram aqui. Sinais que caracterizam o aumento da depressão? Para que possamos, assim, de repente ficar em estado de alerta, que podem comprovar que tem uma pessoa aí que pode ter, né, uma intenção maior de resolver e de amenizar essa dor. Uhum. Então, falando sobre as crises de ansiedade e as crises de pânico, elas podem estar também associadas a outros transtornos mentais, a outros sofrimentos psíquicos. Elas já são, mas elas podem também vir associadas a outras condições. Então, elas também são fatores de risco, requer acompanhamento, requer tratamento, requer cuidado, né? Quando a gente fala dos transtornos mentais ou das doenças que ocasionam sofrimento psíquico no sujeito, não significa que porque a pessoa tem aquele transtorno, efetivamente de risco, requer acompanhamento, requer tratamento, requer cuidado, né? Quando a gente fala dos transtornos mentais ou das doenças que ocasionam sofrimento psíquico no sujeito, não significa que porque a desperta curiosidades. E que bom que vocês estão aqui conosco. Então, venham de volta, vamos continuar aí. Voltando. Já para um desfecho. Oi, Renata. Oi, cheguei. Cheguei, vamos, seja bem-vindo. Eu estava dizendo aqui para o pessoal que nos assiste que eu sei que realmente é uma temática extremamente intrigante. Estou dizendo a eles, fiquem conosco, porque ainda temos aqui uns minutinhos e algumas contribuições ainda que podem fazer a diferença na vida de cada um aí que está nos assistindo. E é isso, retomo a palavra a você, Renato. Então, como eu estava dizendo, né, não significa que porque a pessoa tem crise de ansiedade ou crise de pânico, ataque de pânico, que ela vai ter também o desejo de cometer o suicídio, mas isso pode vir associado. E a depressão, quando a gente fala da depressão, não significa também que toda pessoa que tem depressão tem pensamentos suicidas. Mas assim como os outros transtornos mentais, ela também, ou doenças, né, psíquicas, também é um fator de risco e que nos deixa em alerta para preservar a vida das pessoas que estão passando por esse sofrimento. Vai dizer alguma coisa, professora? Quando você mencionou alguns transtornos, né, me lembrei diretamente das alterações de humor, né? Uhum. Alguns transtornos específicos onde existem ciclos e esses pacientes, o humor deles, ele modifica, então, de forma muito intensa. Há uma intensidade extrema nessas alterações de humor. Então, me recordei em específico do transtorno bipolar. Então, quando você mencionou, me veio também a esquizofrenia, me vieram alguns transtornos mais específicos onde realmente a efetivação, né, do ato vem com mais propriedade. Então, nesse sentido. Sim, é isso mesmo. Professora, muita gente às vezes... a senhora perguntou alguma coisa? Desculpa, que fez um barulho. Não. Diga, não? Só se diga. Tá. Muitas vezes, e aí falando para a comunidade de forma geral, as pessoas perguntam, mas Cândido, como é que a gente fala com a pessoa? Como é que a gente aborda? Como é que a gente se comunica? Então, é o seguinte, assim, todos nós, de alguma maneira, temos condições de fazer, pelo menos, o primeiro acolhimento. Né? Que é o primeiro acolhimento? É quando você tem a percepção de que tem alguém ali sofrendo e que tem um risco
de suicídio, e você se disponibiliza a acolher a dor e sofrimento daquela pessoa, a ouvi-la, você se coloca num lugar de empatia em relação àquele sujeito e oferece, então, ajuda. Então, se você, em algum momento da vida, passar por essa situação, você precisa ter algumas questões muito bem definidas, né? Então, assim, ouvir atentamente, ficar calmo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa te conta alguma coisa muito pesada e você fica mais mexido com aquilo que você ouviu do que a própria pessoa que está te contando. Né? Então, assim, é estar preparado, porque quando a gente se disponibiliza a ouvir o outro, a gente não sabe o que o outro pode dizer. E, às vezes, o que o outro pode dizer é pesado. Então, a gente precisa ter, né, essa noção de que, às vezes, o que o outro vai me dizer pode ser algo que eu não esteja preparado para ouvir. Então, é importante a gente, primeiro, se questionar se você está preparado para ouvir qualquer coisa. Segundo, se preparar para estar calmo, né, caso você ouça alguma coisa que, enfim, te toque e a gente fica tocado mesmo. E se ficar tocado, não esconda isso. Diga para a pessoa, nossa, me toca muito isso que você diz. Né? Porque, de alguma forma, você também está validando para essa pessoa a sua sensibilidade enquanto sujeito. A gente não precisa se portar diante do outro como um super-herói. Nós não somos, nós somos humanos e estamos suscetíveis ao sofrimento também. Então, entender os sentimentos da pessoa, ter empatia, dar mensagens não verbais de aceitação, né? Então, assim, de alguma maneira, demonstrar que você está ali, que você está ouvindo, tentar acolher com o próprio corpo, né, o que essa pessoa está dizendo. Expressar com opiniões que tragam valor à pessoa, né? Reconhecer, por exemplo, as qualidades daquela pessoa. Ela traz, às vezes, algum defeito, né? Entre aspas, ou alguma situação que ela acha que ela não vale nada, demonstra ali a autoestima dela. Você reforça, eu não vejo você assim, eu vejo você até certo ponto de fato assim, mas eu vejo que você tem essas e essas e essas características que são importantes, que são muito boas, que eu valorizo muito e reconheço em você. É conversar com honestidade, né, com autenticidade, não é ser falso, né, porque a pessoa vai perceber. Sim. É mostrar uma preocupação, é mostrar um cuidado, uma afeição ao outro, é focar no sentimento da pessoa, não interromper com muita frequência. Então, tem gente que fala, e aí a pessoa te traz uma história. Nossa, menina, mas você sabe que eu também vivo isso? Você acredita que eu também passo pela mesma situação? Então, você fica ali o tempo inteiro tentando, às vezes, disputar com a pessoa o lugar de fala, sendo que você se disponibilizou a ouvi-la e acolhê-la. Então, ouvir é um bem mais caro que a gente talvez tenha. Todo mundo quer falar, mas ouvir, poucas pessoas querem. Né? E ouvir é difícil, e a gente precisa ser ouvido. A gente precisa falar, mas precisa também ouvir. E saber ouvir é um exercício de disciplina. Porque a gente, às vezes, ouve, e aí, pela nossa impulsividade, a gente já quer direto responder ao que o outro está dizendo. Mas talvez, quando a gente está conversando com a pessoa, né, que tem uma ideação suicida, esse não é o momento de ficar debatendo ideias. É o momento de ouvir, porque o sujeito precisa falar. Ficar chocado ou muito emocionado. Né? Então, tem gente que, às vezes, ela te conta alguma coisa e você fica, nossa, assim, espantado com o que a pessoa falou. Não é legal também. Não é legal, porque isso pode provocar no outro algum sentimento ruim. Tratar a pessoa numa posição de inferioridade, né? Então, às vezes, olhar para o outro, nossa, é mesmo, sua vida tá uma merda. Desculpa a palavra, gente, mas saiu aqui sem querer. Fato. Então, né, a sua vida tá naquele lugar, e aí você acaba colocando a pessoa ainda mais, reforçando esse sentimento de invalia do sujeito. Fazer comentários invasivos ou pouco claros, por exemplo. E aí eu vou trazer aqui um exemplo de consultório, né? Quando às vezes um paciente relata história de abuso sexual, eu não fico perguntando, mas como que aconteceu?
Fez o que com você? Ah, mas de que jeito foi? Né? Porque essas são perguntas invasivas, são perguntas desrespeitosas, são perguntas que não agregam nada ao atendimento, porque se a pessoa quiser trazer essas questões que fazem parte dessa história, ela vai trazer por livre e espontânea vontade. Eu não preciso ficar curioso, né, para saber o que é que aconteceu. Então, respeitando a história do sujeito, né? A gente precisa respeitar a história da pessoa, porque ela é uma história que, para aquele sujeito, é uma história de sofrimento. Fazer perguntas indiscretas, né? Então, que também, às vezes, pode ofender a pessoa, né? Eu já tive um caso de uma paciente que relatou para alguém uma situação de abuso, e aí essa pessoa para quem ela relatou virou para ela e falou assim: mas você gostou? Né, assim, é ofensivo, porque a pessoa, ela viveu uma situação traumática, e você faz esse tipo de pergunta. Muitas vezes a pessoa que sofre abuso, inclusive, ela está num lugar de violação, ela está num lugar de vitimização, ela está num lugar de culpa. Muitas pessoas que sofreram abuso se sentem culpadas pelo abuso que sofreram. E aí, dependendo da pergunta que a gente faz, a gente reforça esse lugar de culpabilização do sujeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tudo que a gente fala para as pessoas. Então, aí, perguntar, né? Se você está triste, o que está acontecendo com você, se você acha que as pessoas não cuidam de você, ou se você acha que não tem mais solução, né? Tentar identificar na pessoa se há algum sinal de desesperança, algum sinal de desinteresse, de desencorajamento da vida, né? E essas perguntas, elas vão surgindo de acordo com a situação e de acordo com o cenário em que a gente possa viver. Eu acho que a princípio é isso. Isso. E aí, antes de trazer mais uma questão aqui, ouvindo a sua fala, quando você traz a escuta, realmente, a escuta é um bem precioso. E para quem recebe essa oportunidade, há de ser valorizado. E aí, percebendo, né, de forma mais criteriosa a sua fala e todas as pontuações que você fez com relação à atenção que todos nós aí, né, a comunidade que está nos assistindo, o formato de atenção que nós podemos oferecer, a escuta que nós podemos ofertar a pessoas que têm essa necessidade, que chegam até nós para conversar ou para desabafar, de certo modo confiou. Quando eu ouvi você, eu me lembrei de uma fala do Jung, né? Quando você pontua de forma bem específica alguns detalhes, como, por favor, não tenha tanta curiosidade, não desperte mais do que você mesmo pode aguentar, né? No termo de conteúdos. Ele diz assim: domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, realmente há essa necessidade do cuidado, Renato. E você foi tão cuidadoso com a sua fala, em suas pontuações, e tenho certeza que a mensagem que você preparou para trazer para todos nós, de forma bem específica, foi muito clara. E, bom, eu quero só trazer mais uma colocação aqui, uma pergunta que chegou agora, porque realmente ela é extremamente importante. Como falar sobre isso, Renato, com crianças? Como orientar as nossas crianças? Porque elas estão convivendo, né? Nesse momento atípico que todos nós estamos vivenciando, estamos todos fechados. E muitos de nós têm crianças em casa. E aí estamos suscetíveis a N condições que já foram mencionadas anteriormente aqui sobre você. Então, de forma específica, como lidar com as nossas crianças? Como falar, como explicar para elas sobre tudo isso, Renato? Então, a gente vive hoje, nesse momento de pandemia, uma situação muito específica, e as crianças, eu as vejo, de uma certa forma, muito vulnerabilizadas nesse contexto de pandemia. Porque a criança, ela aprende na escola, mas ela aprende pelo brincar.
ela aprende na socialização, é na troca com as outras crianças, é no convívio com as outras crianças, que ela conhece o outro infantil, que ela conhece o outro da regra, o outro da norma, o outro sujeito que tem uma posição diferente da posição do outro familiar, né, que é o outro social. E o ambiente escolar, ele proporciona isso para a criança. Essas trocas, esses intercâmbios com outras crianças sobre o que é ser criança. E as nossas crianças hoje, distanciadas da escola, elas perdem muito a oportunidade de brincar, elas perdem a hora lúdica, e são crianças que podem, inclusive, entrar em sofrimento psíquico ou sofrimento emocional em decorrência desse isolamento, desse distanciamento social que nós temos vivido. Então, é importante falar para a criança sobre o que está acontecendo, é importante dizer para ela das restrições e mostrar para ela que a restrição não é só para ela, mas que é também para outras pessoas. Oferecer para essa criança, dentro da realidade, né, de cada família, dentro da realidade de cada lar, de cada casa, outras possibilidades para que essa criança tenha a oportunidade de brincar e tenha a oportunidade de se socializar, que é extremamente importante. E falar sobre o suicídio com as crianças requer falar com essa criança de acordo com o nível de maturidade e de conhecimento cognitivo que ela tem sobre o assunto. Assim também é falar sobre a pandemia e sobre tudo que a gente tem vivido. É reconhecer nessa criança qual é o nível de conhecimento dela sobre determinado assunto e, dentro desse nível de conhecimento, você responder a essa criança de acordo com a curiosidade que ela tem sobre aquele assunto. De maneira que ela tenha, através disso, as informações necessárias para se manter viva, para se manter segura e para poder, inclusive, olhar para si e olhar para o outro também com cuidado. Isso. Pessoal, eu sei que temos muitas dúvidas, muitas questões. Infelizmente, não temos toda essa disponibilidade, todo esse tempo. Gostaria realmente de ter um pouco mais. Mas ainda tem uma temática que, Renato, eu nem sei como nós poderíamos assim, abrangê-la de uma forma mais imediata e objetiva. Mas ela chegou por diversas vezes e eu vou abordar. Na real situação nós que vivemos, né, nós percebemos um aumento crescente da violência doméstica. E aí o fator suicídio ligado, né, ao aumento progressivo da violência doméstica, principalmente na real situação que nos encontramos. E aí, Renato, como falar sobre isso de forma objetiva? Olha, muito doloroso. É muito doloroso, porque, como eu já havia falado lá um pouquinho no início, né, de como a nossa sociedade se estrutura por uma lógica machista, por uma lógica racista, preconceituosa, e o quanto isso provoca sofrimento no sujeito. Então, por vezes, a mulher ela está submetida a um casamento em que ela não é mais feliz, em que ela é obrigada a ter relações sexuais com o marido, isso é estupro, tá? E muitas mulheres não sabem que fazer sexo com o próprio marido sem ela ter o desejo de que ele a toque é estupro. Então eu acho que é importante a gente frisar isso, que ser tocado por qualquer pessoa sem o nosso consentimento e sem o nosso desejo, isso é abuso. E muitas mulheres, elas estão submetidas à lógica patriarcal e machista dentro do lar. Porque às vezes ela não trabalha, ela está ali por conta de cuidar desse esposo, dos filhos, né? Ela está ali submetida a uma estrutura a qual muitas vezes ela não tem condições de se desvencilhar. Então é importante essa mulher buscar as redes de apoio, o centro de atenção, a pessoa, centro de atenção psicossocial, os CREAS, Centro de Referência Assistência Social também, a delegacia no caso de violência, né? Então, enfim,
inclusive algumas igrejas e algumas instituições sociais também acolhem mulheres nessa situação. A situação de violência, as pessoas que estão vivenciando situação de violência, e aí não só as mulheres, a gente tem, inclusive, alguns estudos falando do quanto a população LGBTI+, e eu trago de novo essa população, elas têm sofrido dentro de casa, algumas pessoas que têm sofrido preconceito, sofrido violência dentro do próprio lar por conta da sexualidade do sujeito. Essas pessoas, elas precisam buscar a rede de apoio e proteção, né, para que elas não passem por um sofrimento maior, que esse sofrimento maior se torne algo que elas não consigam contornar e não consigam cuidar, e isso possa vir a ocasionar o desejo de suicídio, ou que cause nessas pessoas essa desesperança e essa inabilidade de lidar com essa situação, que de fato é uma situação muito sofrida, é uma situação extremamente difícil, mas que de alguma maneira a gente pode buscar a ajuda, auxílio, né? E quem tem recursos financeiros acaba tendo outras possibilidades. Quem não tem recursos financeiros é um pouco mais difícil, mas ainda assim não é impossível. Isso, não é impossível. E, bom, nós temos, como você mencionou anteriormente, Renato, a questão financeira realmente é um fator, né? De empecilho, mas ela não é determinante. Então, você mencionou diversos outros meios e formas para que essa população que esteja em sofrimento busque por auxílio. Então, você mencionou o CREAS, mencionou o CRAS, mencionou, temos conselho tutelar, temos também a própria polícia, temos amigos, né? Então, assim, procure alguém, fale, não se cale, compartilhe sua dor, né? Esteja disposto a ouvir, né, caso você queira. Então, assim, existem várias formas de amparar e de estar próximo a essas pessoas em sofrimento, quaisquer que sejam os níveis de sofrimento, não é mesmo, Renato? Seja uma depressão, seja uma violência doméstica, sejam outros tipos de dores causadas por inúmeros outros transtornos mentais ou não, né? Ou um adoecimento mental, e a gente já sabe que tem fatores também sociais envolvidos em tudo isso. Enfim, qualquer que seja a sua dor, não se cale, você não está sozinho, não se sinta sozinho. Então, de fato, essa é a mensagem prioritária que nós tentamos deixar aqui essa noite, e tivemos a sua presença. E como fico honrada em conhecê-lo, mesmo que seja através desses meios remotos, Renato, como me sinto honrada pela sua presença. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, que veio de prévia, né, por intermédio do professor Leandro Mila, que também é seu amigo. Enfim, agradeço imensamente pela oportunidade de participar juntamente com você. Então, obrigada aos nossos acadêmicos, obrigada à comunidade que se dispôs a estar aqui presente, pois tratamos aqui, mesmo que de forma objetiva, mas de uma temática tão atual e que tem nos causado tanta dor, porque temos perdido pessoas queridas e amadas em decorrência dessa temática. Poderíamos passar horas falando sobre tudo isso, mas infelizmente o nosso tempo é escasso. Mas foi muito rico, foi engrandecedor. Agradeço a faculdade pela oportunidade e nesse momento deixo a palavra a você, Renato, em agradecimento, e em seguida eu passo para a professora Marlúcia para questões, né, burocráticas, para que ela possa encerrar aqui o nosso momento. Tá ok, professora. Eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade de vocês em abrir essa oportunidade de fala, né? Reforço o quanto é importante a universidade conversar com a sociedade. O conhecimento científico, ele não tem valor se ele não servir à sociedade. Agradeço ao professor Leandro, queridíssimo amigo, né, pelo convite, por lembrar de mim e me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo, que estão também doando o tempo dela, a atenção,
né? Como eu disse no início, poderia estar fazendo outras coisas, mas optaram por estar aqui conosco, discutindo sobre esse assunto, né? Agradeço a FAI pelo cuidado também durante todo o processo, pela acolhida que você teve comigo, professora, por todo o cuidado, e me coloco à disposição da instituição, me coloco à disposição de vocês a qualquer momento que a gente quiser falar sobre outras coisas também, eu fico à disposição, né? Como eu estou hoje no Conselho de Psicologia, eu estou na tesouraria do Conselho, além da tesouraria, eu também estou na Comissão de Direitos Humanos como presidente, e também na Comissão do EPSI, que é a comissão que discute os atendimentos e serviços psicológicos mediados pelas tecnologias da informação e comunicação. Então, se precisarem de qualquer coisa nesse sentido também, eu fico à disposição, né? Nós vamos lançar agora, acho que na próxima semana, uma nova resolução do EPSI aqui no estado de Goiás. Se vocês quiserem discutir sobre isso, também me coloco à disposição. Fico muito feliz, fico muito satisfeito. Obrigado pela oportunidade. E quem quiser também me seguir no meu Instagram, que é @portalcândido, fique à vontade. Vai ser uma honra ficar mais próximo de vocês. Tá bom? Muito obrigado, professora. Gratidão. Agora, gratidão. E nesse momento, repasso a palavra para a professora Marlúcia. Receba meu abraço, Renato. Recebo, com todo carinho. Olá, Renato. Olá, professora. Quero agradecer imensamente por essa noite maravilhosa. Recebemos aqui vários elogios, falando, nossa, que palestra, magnífica. Então, isso é importante, né? Esse conhecimento que você traz, as dúvidas que você pôde, né, auxiliá-las aí. Temos várias perguntas, como a professora mesma Aline colocou, não conseguiremos, né, responder todas, mas alguns perguntaram sugestões para as famílias, né, o que você faria. Então, assim, tudo isso foi passado aqui durante essa temática. Muito obrigada. Em nome da FAI, nós agradecemos imensamente por ter aceito esse convite. Queremos, né, a professora Aline já agradeceu, mas agradecer mais uma vez, né, ao nosso amigo, nosso coordenador do curso de Direito, Leandro Milo, sempre, né, ele contribuindo com a instituição. Isso é muito importante. E, às vezes, você deixou aí à disposição e nós vamos precisar sempre de você, Renato, porque a gente da FAI tem uma preocupação muito grande com a sociedade. Então, isso, né, é muito importante para que a gente possa auxiliar da melhor maneira possível. Mesmo em pandemia, né, a gente sabe disso, a gente não consegue, né, fazer os eventos presenciais, como esse no ano passado nós fizemos, inclusive vários alunos, cartazes, né, divulgação, mostrando a importância de dizer estou aqui, né, para falar, para conversar, dialogar, escutar aquela pessoa que tanto precisa. E a gente vê, nesse cenário todo, que nesse momento de pandemia nós não paramos, continuamos fazendo isso virtualmente. E isso é interessante. Às vezes um coração em silêncio grita por ajuda, né? Então a gente deixa uma dica, né? Denuncie, né? Diz o 188, isso é muito importante. Todas as dicas aqui foram valiosas e nós agradecemos imensamente aí todo o seu apoio, todo o seu, né, sua dedicação à instituição. Então, em nome da FAI, eu quero agradecer imensamente todo o carinho, toda a contribuição. Tá? Então, assim, recebo o nosso abraço do professor Fonseca, da professora Dina, da nossa aí, da toda a nossa equipe, né, da gerência acadêmica. Todos nós temos um carinho, um respeito muito grande por você, tá bom? Então, um forte abraço. Nós queremos agradecer imensamente os nossos acadêmicos, as pessoas que participaram conosco. Nós deixamos aqui, até a próxima, eu tenho certeza que serão várias temáticas que você possa participar conosco. Muito obrigado, professora. Fico muito agradecido, né, pela oportunidade, pela abertura que vocês me deram. E aí, eu queria, assim, só para finalizar, dizer o seguinte, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema e dizer para as pessoas, de forma bem objetiva, onde elas podem buscar ajuda. Né? Então, tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que o telefone é 141. Nós temos também o Disque Direitos Humanos, que tem um telefone 0800. Nós temos as delegacias, nós temos os hospitais, os pronto-socorros também, que estão aptos, né, a receber as pessoas que estão com pensamentos suicidas.
E nós temos também as clínicas escolas de psicologia e os hospitais escolas também, que fazem o acolhimento dessa população que está em sofrimento. Tá bom? Muitíssimo obrigado, professora. Uma ótima noite para vocês. E até breve. Tá bom, muito obrigada. Isso foi importante, né? A pergunta que nós tivemos aí da acadêmica, então já foi respondida agora também, como buscar essas ajudas. Muito obrigada, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Fica com Deus. Boa noite. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.